Muito bem, vamos nós. Vamos começar mais uma edição do Catedral Cast. Vamos que vamos. Coisa boa. Tamo junto. Hoje, acrescidos do nosso pastor Lindão. Aumentou a autoridade da mesa. Fica diferente, rapaz, né? É outro patamar, como diz. Outro nível. Muito bem. E aí, Tati, qual é a boa de hoje? O que nós vamos falar? Vocês topam falar do Kairos? Pois é, Kairos, tá quase, né? Tá chegando. Já chegando aí. Eu adoro falar de expectativa. A gente faz até assim com a mãozinha, né? Tá chegando aí a nossa conferência Kairos. Na próxima segunda a gente já tá aí. Domingo, começa no domingo. Segunda e terça, né? Isso. E eu quero te convidar. Então, para colocar aí água na boca, vamos falar um pouquinho do que a gente pode criar, de gerar de expectativa daquilo que Deus tem para nós. Então, antes de falar disso, eu queria ouvir a expectativa de vocês, o que é o Kairos e como isso tudo começou. Tá bom. Vamos começar do começo. Tá bom. Eu acho que tem que começar do que é, né? Isso aí. Antes da expectativa. Então, vamos começar do começo? Eu jogo aqui O pastor Guto, gente, só para quem ainda não eu queria saber entendeu. como é que a gente tá Não. hoje. O que vocês estão esperando para esse final de semana aí? O que tá pastor chegando? Guto é o cara que organiza o podcast, entendeu? Ele organiza. Então, deixa ele conduzir a isso. O cara da organização. Vamos começar pela expectativa, né? O que você está esperando dessa edição do Kairos? Porque, não sei se todo mundo sabe o que é o Kairos. Que tá Mas nos aí ouvindo, aumenta mais né? a curiosidade. Então tá bom. Então vamos lá, expectativa. Eu tô esperando coisas Kairos grandiosas. é uma conferência, né? Todo ano a gente vive esse tempo de palavras proféticas e sempre, todo ano, a expectativa é muito boa lá em cima, porque meio que abre, né, uma nova fase, um novo ciclo na nossa igreja de palavras. E é impressionante como o Kairos direciona a gente para o próximo ano, né? Sim. Então, a expectativa é muito alta daquilo que a condução de Deus para nós. A gente espera, assim, qual é a condução de Deus para nós. E o Kairos vem e abre a cortina. Uau. É uma conferência profética. Kairos é um tempo muito especial porque a gente recebe um nível de palavra extraordinário. Não teve nenhuma edição nossa do Kairos que a gente tenha recebido pouco da parte de Deus. Pelo contrário. O Espírito vem, o Espírito se manifesta de uma maneira assim muito intensa e o nível de palavra que a gente recebe é demais. Eu fico até preocupado, porque quanto mais a gente recebe, aumenta também a nossa responsabilidade, né? Quanto mais te for dado, mais também te será cobrado. Mas é um tempo muito de Deus, muito mover dos céus, muito quebrantamento, muito avivamento. O Kairos é muito impulsionador. Ele é muito impulsionador. Ele traz uma pegada para a gente bem legal no mês de novembro, que dá a condição da gente, né, viver o ano seguinte assim, muito cheio de Deus, muito cheio de expectativa, muito cheio de esperança. O ano começa em novembro. O ano começa em novembro. E tem uma movimentação também muito legal dentro da igreja, né? Movimentação com as células, com os líderes. Acho que a gente conseguiu criar no Kairos a gente consegue mover a igreja, canalizar a igreja para esse período. Não que a igreja se resuma ao Kairos, mas a gente consegue ver as pessoas se movimentando em prol dessa conferência. E é muito top isso, é muito legal. Eu tenho uma expectativa muito particular dessa vez, porque a gente está fazendo o Kairos nessa edição num período diferente, né? Normalmente a gente fazia terça, quarta e quinta, já fizemos quinta, sexta, sábado, sexta, sábado, domingo. Esse vai ser domingo, segunda e terça, né? E eu estou trazendo nessa edição do Kairos os meus mentores dos últimos 30 anos. Então, assim, e todos eles estão comigo, alguns mais antigos, mas todos ainda são mentores. Mas eu estou trazendo o pastor Lutero, que foi o meu pastor da minha juventude, que colocou a mão na minha cabeça quando eu tinha 15 anos de idade, com quem eu fazia visitas pastorais, fui à prisão visitar pessoas presas com ele, fui aos hospitais, andamos de bicicleta
né, nas ruas de Teoflotone, porque quando ele chegou lá para ser pastor, ele tinha doado o carro dele como oferta na igreja anterior, e ele estava sem carro, e eu vi ele sem carro, falei, pastor Lutero, eu tenho 2 bicicletas. Presentão. O senhor precisa de ajuda? Ele falou assim, o jeito dele, irmão Evandro, isso é resposta de oração. E eu me lembro, o pastor Lutero virou um segundo pai para mim, é um homem de Deus que ora por mim todos os dias. Todas as vezes que eu falo com ele, ele diz assim, já orei por você hoje. Todas as vezes. É meu segundo pai na fé. E de tanto você falar dele, pra gente, caminha junto contigo, gera também uma expectativa no nosso coração de querer conhecê-lo. De querer estar perto, de sentar na mesa, de tomar um café, de ouvir um pouco essas histórias. De beber dessa fonte aí, né? Muita história. O pastor Lutero é uma pessoa muito simples. O mais forte dele é a dependência dele de Deus. Ele é uma pessoa... Aí vem o Lutero, o Bispo Mano, que é nosso bispo, amigo, parceiro, irmão, o Bispo Paulo e o Paulo Mazzoni, né? Todos... se eu fosse colocar numa ordem, seria o pastor Lutero, Bispo Paulo, Bispo Mano e Mazzoni, que foram acrescentados à minha vida aí como mentores, como apoiadores, como Barnabés, encorajadores. E eu estou tendo o privilégio de reuni-los todos numa conferência, né? O pastor Lutero vai estar domingo de manhã, o Bispo Mano domingo à noite e o Paulo Mazzoni nas 2 noites de segunda e terça. Então, assim, eu estou com uma expectativa pessoal, assim. Eu sinto que vai ser um tempo de alavancagem, sabe? Da gente receber uma palavra profética que confirma tudo que nós já recebemos, mas que nos lança para um lugar ainda mais alto. Eu também estou com bastante expectativa, assim. Eu amo ser igreja, né? Eu sou fruto do amor da igreja. Sempre fui... A minha experiência com a igreja é muito boa. Então, toda vez que eu escuto alguém falar alguma coisa relacionada à igreja, Deus me usa para levar uma outra perspectiva. Então, quando tem uma conferência, então, tem festa na casa, né? Então, a gente vem com expectativa ainda maior. Mas eu aprendi a ter essa expectativa, tanto no culto de domingo, quanto no culto de terça, mesmo sem festividade. Porque eu acho que é o lugar que eu mais me sinto amada, assim, no mundo. Eu amo ser igreja. Amo poder amar as pessoas enquanto igreja. E ter esse olhar de compaixão. Então, quando tem festa na casa, a gente quer... Como na casa da gente vai receber alguém no aniversário, né? A gente quer preparar a melhor roupa, a melhor comida, a expectativa de quem vem. Então, eu tô com essa expectativa. O que será que Deus vai trazer de novo, de profético? E esse ano ainda tem Central Music, que é o grupo de adoração da Batista Central. O Renato Mimese vai vir com a banda inteira. De Belo Horizonte, de a Belo mineira. Horizonte. Olha, eu acho que o povo mineiro, ele é bem bacana, sabe, gente? Então, eu acho que a expectativa pode aumentar. Vai ser bem legal, vai ser muito especial. Eita, uai pra lá, vai uai pra ser cá. uma minerada. Vai ter que ter ali, pão de queijo. Pega aquele trem, traz aquele troço. É isso aí. E o que você acredita que Deus vai trazer de palavra, assim, que já está gerando no seu coração como líder da casa, para nós? Tati, Não sei se pode falar, né? Sim. Na verdade, a nossa expectativa é, se a gente crê que está servindo a um Deus vivo e todo-poderoso, eu reconheço que a minha noção de Deus é limitada, ou seja, sempre há mais de Deus, né? E nós temos dito esse ano, né, que Deus tem nos chamado para um tempo exponencial. Eu acho que a palavra vem ainda nessa linha, né? Nós recebemos essa palavra na conferência do ano passado, essa direção de viver um tempo exponencial. Então, como ainda não estamos vivendo isso plenamente, eu penso que a gente vai continuar nessa pegada, né? E eu penso que Deus vai nos levar a um outro nível de fé, um outro nível de entrega, um outro nível de... a minha sensação é que Deus vai acelerar as nossas engrenagens, Deus vai apertar, sabe mesmo, porque eu sinto que está na hora de voar. A Bíblia fala que os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Eles andam, eles correm e eles voam, né? Então, eu penso que nós já andamos, já temos corrido e está na hora de voar. Amém. Então, eu creio que Deus vai nos dar
não é Red Bull não, mas Deus vai nos dar asas, Amém. né? Deus vai nos colocar para voar e vai nos dar uma impulsão, né, para voar, para a gente voar mesmo, para a gente viver coisas maiores, né? E isso toca do pessoal ao comunitário. Uau! Eu recebi palavras no Kairos que até hoje me ficaram gravadas. Uma delas foi a do Bispo Mano, que vai estar com a gente, né? Quando ele fala, Deus fala com ele, fica aqui. E no momento de oração, o Senhor pede para ele ficar mais tempo na presença dele. Então, todas as vezes que eu estou orando, o pastor Guto falou até da experiência dele de chegar diante de Deus e não saber o que falar e orou a palavra. Me lembra muito isso. Como se o Senhor falasse, fica aqui que eu vou colocar as palavras na sua boca. Entre essas e outras. O Mauro também nos abençoou muito. Quando esteve conosco. Foi ano passado, né? Ele, além de cheio do Espírito, tem uma simplicidade. A sensação que eu tenho é que cada pessoa de fora, mas ao mesmo tempo de dentro, que é do reino, que a São gente amigos, recebe, né? eu percebo assim, quanto mais usados por Deus, mais simples é o coração dos caras. E mais simples é a palavra. E são pessoas que Deus tem acrescentado à nossa vida, né? Eu já combinei com o Mauro, já estou com passagem comprada, janeiro. Nós vamos passar 4 dias juntos, numa cabana, no meio do nada. Ele disse que o lugar chama Não pega Solidão. nem Wi-Fi, né? A família dele, a minha família, nós vamos para o meio de umas dunas que tem lá no sul. E dizer, você está acostumado, é um negócio rústico. Então, na verdade, a gente tem um dizer entre nós, a gente diz assim, o reino de Deus é um reino de amigos. Então, são amigos, né? O Paulo é um amigo, né? O Bispo Mano é um amigo, o pastor Lutero é um pai, o Bispo Paulo é um pai também. Então, assim, é uma reunião de família. É uma reunião de família que vai ser mais uma reunião boa de família, porque tem reunião de família que termina em problemas. Família do reino. E o nome Kairos, a gente está falando dessa coisa a dúvida, né? Por onde começar, né? A gente estava aqui fazendo conta, né? Quando foi que começou? E eu tenho para mim que foi 2017, porque eu não sou muito bom em datas, né? A gente estava lá em São José dos Campos, Sim. né? Na conferência Inspire, e ali Deus me deu a direção de uma conferência, né? Que chamaria Kairos. A palavra Kairos, ela tem um significado, é muito significativa para mim, porque Kairos representa um tempo que está além do Cronos. A gente pode falar de tempo em 2 configurações, né? Em grego, o Cronos, que é o tempo cronológico, e o Kairos, que é o tempo dos ciclos, que é o tempo do propósito de Deus, o tempo da vontade revelada de Deus. E o que acendeu no meu coração lá atrás tem muito a ver com um texto que está aqui em Hebreus capítulo 3, versículo 13, que diz assim: tenha cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente que se afaste de Deus, do Deus vivo. Pelo contrário, animem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firmes até o fim a confiança de que desde o princípio tivemos. Vocês sabem, né? Eu estudei e escrevi sobre o início do movimento wesleyano, sobre a teologia de Wesley, lá no século XVIII. E essa era uma angústia de Wesley, do fundador do nosso movimento, da nossa igreja, que foi um avivamento lá no século XVIII. Wesley queria uma igreja que desse conta do seu tempo, porque ele tinha uma fé e uma convicção de que a igreja, a mensagem do evangelho, ela é atual, ela não se perde no passar dos tempos, né? E como é que a gente faz isso? Como é que o evangelho não desbota? Como é que o evangelho... Porque ele é o poder de Deus. Só que por que a igreja, às vezes, deixou o evangelho... Você já teve essa sensação que parece que, de repente, a sociedade quer dizer que o evangelho não cabe mais, né? Que, não, isso aí é uma coisa de 2000 anos atrás. E nós temos a experiência de que o evangelho transforma, e ele é o poder de Deus, ainda hoje.
O problema é que, às vezes, a experiência da igreja apontou para o passado como uma experiência pretérita, uma experiência passada, como a experiência de Moisés que continuava cobrindo o rosto, mas não tinha mais... o rosto não brilhava mais, sabe? Então, quando eu vivo o Kairós de Deus, é quando hoje, nesse tempo que se chama hoje, como diz o texto, eu estou vivendo a plenitude da vontade de Deus. Estou vivendo o Evangelho como palavra viva, como poder de Deus, como verdade que não desbota, não perde sentido, não perde força, ela é o poder de Deus. Pecado é pecado, vida é vida, direção é direção, clareza é clareza, luz é luz, treva é treva, sal é sal e sal sem sabor é outra coisa que serve para ser pisado. Então, assim, sim é sim, não é não. Quer dizer, lá no século XVIII, Deus precisou levantar um grupo de jovens para dizer isso. Na época que estava explodindo, o Wesley era professor de lógica na Universidade de Oxford, e foi lá na Universidade de Oxford que um moço chamado Francis Bacon ajudou a cunhar, ele não foi o primeiro, mas o empirismo, que foi uma filosofia que deu a formatação para o método científico. Quando a gente diz assim hoje, foi provado cientificamente. Isso tem base lá na Universidade de Oxford, que é aquela experiência de laboratório que pode ser repetida por pessoas diferentes, se feitas nas mesmas condições. Então, lá atrás, o Wesley teve que dizer, e a Igreja de Jesus na Inglaterra teve que dizer, o Evangelho é vivo. O Evangelho transforma pessoas hoje. E isso é possível provar não pela ciência, mas pelo testemunho de fé da Igreja. Porque a Igreja vive o Kairós de Deus. Então, foi daí, dessa somatória de coisas, que Deus me deu toda vez que a gente reúne na conferência Kairós, nós queremos saber qual é a vontade do Senhor para esse tempo. Qual é o desejo? Por isso que a gente diz que é uma conferência profética. O que Deus tem para a Catedral Metodista para o ano de 2023? E por acaso, em novembro, não é por acaso, né? Você sabe que tem uma outra situação. Essa igreja comemorava seu aniversário no mês de novembro, porque o aniversário da igreja é iniciozinho de dezembro, mas para não chocar com as comemorações de Natal, a igreja sempre comemorou em novembro. Então está perto do aniversário da igreja. 127. 127 anos. Então, a gente quer começar um novo ano debaixo de revelação, debaixo do Kairós de Deus. O novo ano da catedral, né? Isso. Eu me lembro quando eu vim para cá, eu trouxe uma discípula e ela falou assim, quantos anos tem essa igreja? É uma discípula, inclusive, que valoriza muito coisas tradicionais, coisas que têm uma história. É do estilo dela. E não seria diferente do ponto de vista espiritual. Quando ela veio para cá, ela me perguntou. Eu falei assim, eu era recém-catedral, eu falei assim, eu acho que deve ter uns quase 60. Pera aí que eu vou perguntar para a irmãzinha do lado. Aí virei para a irmãzinha do lado, eu não me lembro nem quem era. Falei, quanto tempo tem a nossa igreja mesmo? Ela, 125 anos, que na época era. Eu falei, tá bom. Falei, olha, eu errei um pouquinho. Né? 60... Só a metade. É uma jovem igreja. Estamos apenas começando, né? Estamos apenas começando. Só centenária, né? E isso é mais uma prova de que o Evangelho é o poder de Deus hoje. Você tem com seus discípulos também, essa coisa de ter que provar que o Evangelho é atual, ou na sua experiência é o contrário? Depois eu quero falar da minha experiência, que é um pouquinho diferente disso. Mas eu queria ouvir deles. Eu acho que essa é uma luta de todos nós. Não é nem provar que ele é atual, não falaria assim. Porque, testemunhar. Porque a gente não tem que defender o Evangelho. A verdade não precisa de defesa, né? Eu acho que nós somos testemunhas. Uhum. Nós vivemos. E a nossa vida diz sobre esse Evangelho. E eu gosto dessa expressão de que o Evangelho transforma. Ele muda. Ele mudou no século XVIII, ele mudou no ano de 2020, e ele continua transformando pessoas hoje. E a mensagem é a mesma. A mensagem não muda, ela não pode ser mudada. Ele nos muda, ele nos transforma, mas a mensagem dele é a mesma. É a mesma mensagem que Jesus pregou, que é uma mensagem de arrependimento, que João Batista pregou. É uma mensagem em que o reino está próximo. É uma mensagem que não tem como você não se posicionar.
não tem como simplesmente deixar alguma coisinha assim, não, esse aqui a gente deixa de lado porque o evangelho não toca, isso aqui... Não, ou ele toca tudo ou não é o evangelho que está tocando essa vida. Ou ele muda tudo. Eu me lembro de uma palavra que eu trouxe aqui na igreja, que eu comparei o evangelho com uma tsunami, em que ele vai, no sentido de que ele vai arrasando a vida, transformando aquela realidade. Né? Não deixa nada no lugar. Quando o evangelho entrou na minha vida, ele mudou tudo. Mudou conceito, mudou forma de ver, mudou forma de falar, mudou forma de agir, mudou pensamento. Olha, eu preciso fazer um parêntese, porque eu me lembro, o pastor Evandro estava traduzindo há um tempo atrás que a gente recebeu os galeses aqui, e aí um deles, o Tim, falar assim, porque Jesus destruiu a minha vida. Eu lembro. Aí o pastor não queria traduzir, não é que não queria traduzir, ele falou assim, é vou isso falar mesmo. Isso não, não vou falar isso não. Aí eu acho que ele entendeu e falou, traduz, é isso mesmo, não foi isso? Fala. Foi no encontro de líderes aqui. E ele falou no sentido porque aqui, desmobilizou ele todo, né? Ele percebeu que ele não Mudou. tinha mais vida. Mudou. Que a vida Os planos dele era do Senhor. Então as mãos eram do Senhor, tudo era do Senhor. Então ele precisava se mover de acordo com eu o que me Espírito adequo a essa mensagem. Não é a mensagem que tem que ficar mais bonitinha para mim. Ela não tem que acariciar minha alma. Há uma tendência, né, de querer fazer do evangelho palatável. Exato. Numa cultura politicamente correta, onde tudo virou... A gente vive uma cultura que parece que a gente está num campo minado, né, e a gente tem até... Nem dá para dar exemplo, porque qualquer exemplo pode ofender. Né? Mas qualquer coisa ofende, qualquer coisa... A gente está tão aguerrido, tão... não dá para desconsiderar também os abusos, a opressão que se viveu durante muito tempo sobre algumas situações, mas assim, o fato é que a gente lembra que a Bíblia diz que no final dos tempos o amor esfriaria. Eu acho que já começou. Sabe? O amor já começou a esfriar para muita gente, né? De quase todos, né? Para muita gente. Por quê? Porque a sociedade começa a ser delimitada pelo ódio, pelo rancor, pelo ressentimento, pela amargura, né? E daí a necessidade do testemunho vivo do evangelho, não de provar, mas o testemunho vivencial. Não, eu não estou falando uma coisa que eu aprendi na escola, estou falando de uma situação que eu recebi, né? O Tim estava aqui naquele encontro, né? E eu até traduzi errado, depois eu consertei, que ele dizendo que ele nasceu surdo e de repente ele ouviu o pastor dizendo assim, Tim, ouça, e ele ouviu. É um Deus que cura hoje, um Deus que restaura hoje, um Deus que aviva o coração. Sim. Como é que foi a sua experiência, como é que é, né, nessa sua caminhada com os discípulos que o Senhor te deu? Eu acho que a palavra provar realmente ela tem outra conotação, mas o que eu quero dizer no sentido de mostrar essa realidade, né? Com a sua teologia, com a sua história de vida, com as experiências que o Senhor tem te dado. Acontece de ter que mostrar que o evangelho não é algo... ultrapassado. Vencido, né? Ou não, essa mensagem não te coloca tão à prova, assim. Eu acho que acredito que essa seja uma mensagem, um questionamento secular, vem de fora. Mas quem está dentro, quem já viveu a experiência, não, pelo menos eu não tenho ouvido nada nesse sentido, né? De pessoas que, fazendo parte do nosso grupo, já experimentando do reino, tenha esse tipo de questionamento, um pensamento assim, né? O evangelho é princípios, é valores, então eles estão presentes em qualquer época, e eles estão presentes em todas as circunstâncias, em qualquer cultura. Os princípios do evangelho de Jesus, eles não mudam, eles não sofrem alterações, eles estão lá. A Bíblia fala para a gente que a palavra de Deus, e aí os princípios, os valores do reino, estão firmados nos céus para sempre. Eles não sofrem alterações, eles não mudam. O princípio do amor, o princípio da obediência, o princípio do respeito, eles estão ali, estão presentes. E os pastores tocaram muito na questão do testemunho, né?
de você provar e veja que o Senhor é bom. Provar e vejam, né? É algo que Deus se coloca à disposição da gente, tá aí, o Evangelho está aí. E se a gente crê, se a gente começa a viver isso, na verdade, a gente começa a experimentar na nossa própria vida as mudanças que o Evangelho de Jesus traz, a transformação que o Evangelho de Jesus traz para a nossa vida. E uma coisa, né, Guto, Evander, Tati, que a gente fala, o Evangelho não melhora a gente. Ele não é um remendo na nossa vida. Não é uma coisa que vem apenas para dar uma ajeitada. O Evangelho de Jesus, ele é radical. É transformação. Ele gera verdadeira transformação na nossa vida. Um novo nascimento, né? Sim. Um novo nascimento. Sermos uma nova criatura em Cristo. Quando a gente vai para o texto aqui, né, ele fala para a gente cuidar para que nenhum de nós, né, nenhum de vocês, tenha o coração perverso e incrédulo que os desvie do Deus vivo. Eu até puxei uma setinha aqui, coração, o autor de Hebreus quer trazer essa coisa do interior, né? Porque o nosso interior não se corrompa, não seja incrédulo. E a incredulidade é o oposto de fé. Ele fala que essa incredulidade e esse coração perverso, na minha tradução aqui, que é a NVT, nos desviaria do Deus vivo. E ele poderia simplesmente colocar, vai te desviar de Deus. Ele fez essa questão, parece ter redundante, né? Porque Deus é vivo. Mas eu acho que ele quer justamente, e aí vocês poderiam melhorar isso aí que eu tô falando. Essa coisa do acho vivo, que você né? levanta a bola, né? Na verdade, assim, eu estava pensando nisso aqui, né? O que acontece, por exemplo, de maneira cíclica com o Evangelho ao longo da história? Você tem lá o Pentecostes, que quando os discípulos experimentam o Deus vivo, que estava em Jesus, e eles eram testemunhas dos milagres da vida de Jesus, e Jesus diz assim, não, ele vai vir sobre vocês, derramarei do meu Espírito sobre vocês, né? E aí eles recebem, eles agora são vivos também, eles agora são testemunhas de Deus vivo. E num dia só, 3.000, 5.000 pessoas se rendem a Jesus. Em pouco tempo, uma nação inteira conheceu Jesus. No ano 70 depois de Cristo, tem a perseguição da igreja, a igreja é perseguida, Jerusalém é destruída, o templo de Jerusalém é destruído, os cristãos vão embora para o mundo grego, são espalhados pela perseguição, e os judeus também são espalhados pelo mundo inteiro por conta da destruição do templo de Jerusalém, essa coisa toda. E aí, eles vão sinalizar o reino, aquelas pessoas que têm a chaminha na cabeça, que têm o testemunho do Deus vivo, começam a testemunhar o Deus vivo para os não-judeus. Alguns, Atos dos Apóstolos, e aí o Evangelho, como um fogo que toma uma floresta, começa a invadir o mundo grego-romano. E começa a tomar conta do mundo grego-romano. E blum, cresce. Passam 300 anos, aquele fogo lá do Pentecostes continua queimando. A um ponto que a sociedade começou a ser transformada, as culturas... eu dou aula sobre a perseguição da igreja, e tem um testemunho em Bitínia, uma cidade grega, que ela tinha uma feira livre que vendia animais para o sacrifício e tal, das outras religiões. Todo mundo se converteu. E um escritor da época escreve para o governador dizendo, olha, estão acabando com a nossa cultura, esses cristãos. Estão acabando com a nossa cultura. Olha a feira de Bitínia, que antes era uma força, e tá jogada às traças, porque todo mundo se converteu, não tem movimento na feira, porque a feira vendia... Aí é a força do evangelho, né? É. Que O vai evangelho, mudando, né? exatamente, que é cultura, que muda a cultura. Muda. Aí tem a Convenção de Constantino, século IV. O que vai acontecer? A igreja entra num estado de secularização. Sim. E aí começa um declínio, mas ainda tem muita força, tem muita vida. Isso leva a gente até a Reforma Protestante, século XVI. E aí, uma aula de história, tá, gente? Uma aula de história também. De novo, você precisa de um reavivamento. Esse foi teológico. No século XVIII tem a Reforma da Igreja, que começa lá na Inglaterra e tal. E a igreja vai vivendo isso. Todas as vezes que a sociedade, que a igreja de Jesus perde a noção dessa palavrinha aqui, ó. Hoje, se ouvirem a tua voz,
versículo anterior ao 15. Não endureça o coração. Toda vez que a igreja lida com o fato de que, pelo contrário, animem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje. Todas as vezes que a gente perde a noção de que o evangelho é para hoje, é de hoje. Não é uma mensagem ultrapassada, Não é uma mensagem, né? velho. Quando eu abro a Bíblia, Jesus está falando para mim. Até Hoje. porque a Bíblia explica a própria Bíblia. Isso aqui, quando ele fala hoje, se ouvir a minha voz, ele está citando o Salmo 95, 7 e 8. Então, assim, a Bíblia, ela pega a própria Bíblia para validar Isso. aquilo que ela está falando de algo que foi profético um dia e ele quer mostrar agora que já está... O escritor de Hebreus está dizendo para o público, para quem escreve, não percam a fé. Vocês foram chamados para serem testemunhas de um Deus vivo. Por isso que e aí você diz assim, não se deixe levar pelo engano. E qual é o engano que nós vivemos hoje? Qual é a tentação do engano que a gente vive hoje? É de achar que o cristianismo é uma fé privada de um grupo, que ela cabe dentro dos nossos templos, sabe? Eu tenho até dificuldade de chamar de religião, porque, embora seja classificado dessa maneira, porque o homem, para se organizar, vejo assim, me corrijam se eu estiver errado, essa coisa do rótulo, mas eu vejo o cristianismo muito mais como um movimento que nos traz um novo estilo de vida do que como uma classificação religiosa. A gente respeita todos os credos, nós não estamos aqui para nos colocar acima de ninguém, mas a nossa convicção de fé, o nosso credo, é que esse evangelho muda a vida de todo aquele que se abre para Jesus. Né? E não há negociação nisso. A gente não pode ser intolerante com ninguém, não somos. Essa não é uma fé imposta, essa não é uma fé que pode ser colocada de maneira... É preciso que se faça adesão, tanto que a Bíblia vai dizer, Jesus diz assim, eu estou à porta e bato. Né? Jesus não impõe, e quem tenta impor uma fé em nome de Jesus não a faz em nome de Jesus, é mentiroso, porque Jesus não impõe, não se impõe a ninguém. Ele chegou humilde, simples, como nasceu numa manjedoura. Quer dizer, se ele quisesse se impor, ele teria se colocado. Né? Mas ela é atual, ela é transformadora. Então, a sociedade, e todas as vezes que que a igreja deixa de testemunhar isso, a sociedade coloca a gente dentro de uma caixinha e diz assim, fiquem aqui. Sim. E aí a gente entra numa briga errada. Porque, na verdade, ninguém detém o cristianismo quando ele está na sua plenitude. O pastor Hélio usou a palavra princípios, e aí ele, acho que a minha experiência é um pouquinho parecida com a dele, porque o grupo que eu ando parece que já não é tão confrontado aos discípulos e tal. Quando a gente traz a palavra, eles recebem com o coração muito aberto, sabe? Graças a Deus. A gente tem outras coisas para testemunhar, mas nesse aspecto, eles entendem o evangelho como muito atual e muito para hoje. Sim. E assim, na minha experiência, eu trabalho com marketing, com branding, e o branding é o quê? Identidade de marca. Então, o tema identidade, ele permeia a construção da identidade da marca, e como é princípio, é universal e é sempre atual. Então, o tempo inteiro, tudo que eu vou estudando de marketing e branding, eu fico tentando achar validação bíblica, porque se é princípio, vai passar por aqui. E aí eu fico vendo os livros que a gente é convidado a ler, a estudar, a se aprofundar, ainda que sejam de autores que não têm nenhuma relação com o cristianismo, todos eles falam de princípios bíblicos. Sim. E tudo que se aplica dá certo. Porque princípio é assim, né? Se você usa, Sim. ele funciona. E como a gente vai vendo livros super atuais que são todos de base bíblica, ainda que o autor não tenha sido tão intencional. Alguns deles eu fui descobrir, nessa minha busca por encontrar a verdade, que eles eram cristãos. Um deles não é nem sobre branding, mas é sobre gestão, que é aquele... Os 5 hábitos, 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. O autor é cristão. Aí um autor que influenciou muito a galera, principalmente esse pessoal que fala de finanças, de gestão financeira, que é o Napoleão Hill. Ele é presbiteriano. Um homem altamente bíblico na sua maneira de ser, de viver e de ensinar. E olha só, quantos anos esse homem já morreu,
Os livros estão cada vez mais sendo publicados, ou seja, extremamente atual os temas que ele traz. Livros publicados há anos atrás, e aí quando você vai ver, um homem cristão que extraiu os princípios todos da palavra. Por isso, porque a palavra de Deus é viva. Uhum. Diferente de um texto. Por exemplo, esse podcast que nós estamos gravando aqui hoje, nós estamos fazendo aqui hoje, daqui a 2 semanas ele está velho. Por quê? Porque nós estamos falando da Conferência Kairos que vai acontecer, os princípios vão permanecer. Uhum. Mas a conversa em cima da Conferência Kairos já fica presa a um tempo, porque ela aconteceu de 13 a 15 de novembro. Então, se você está vendo esse podcast no dia 20 de novembro, os princípios valem. Mas a conversa já está meio... Sabe por quê? Porque 15 de novembro é Cronos. Sim. E o que fica é o Kairos. É o Kairos, é exatamente isso. Então, quer dizer, a palavra de Deus, ela ganhou essa atemporalidade de conseguir se inserir na nossa vida em todo o tempo. E quando eu digo que a gente quer ser atual, trazer essa atualidade, não é porque há uma pressão contrária, não. É porque se a gente não tomar cuidado, a gente fica falando do passado enquanto há uma experiência para ser vivida hoje. E aí o coração vai endurecendo, igual tá aqui. Exatamente. Perdendo a relevância, né? Vai perdendo a relevância. Uhum. Não é? Pastor Guto tá tão caladinho, vou jogar uma bomba aí para ele responder. Pode ser? Parece outra coisa, mas é dentro desse mesmo contexto. Você acredita que foi o apóstolo Paulo, o autor de Hebreus? Então, Falei que era bomba, você aceitou? tudo indica que não foi, né? Tudo indica que não foi por conta da terminologia, por conta A forma de escrever. da forma de escrita, das ênfases. Então, se você comparar textos da carta aos Hebreus com as cartas que são dedicadas a Paulo, você percebe uma diferença muito clara na escrita e na ênfase. Pessoalmente, eu acredito que não foi, não. Uhum. Independente de quem tenha sido, né? Eu estava estudando um pouquinho sobre Hebreus há um tempo atrás e foi colocado algo que me lembrou um manifesto, sabe? O que a gente escreve hoje para as empresas, para as marcas, né? Que coloca a visão de mundo. Eu creio que o autor quis trazer isso, uma visão de mundo que não fosse perecível. Tecnicamente, Hebreus é uma parênese. Parênese é uma exortação. Uhum. É uma exortação. Ela quer, como se fosse... Hebreus é como se fosse um sermão. Opa! É como se fosse um sermão pregado. E, no caso, é uma pregação que conversa com a cultura judaica, porque traz toda a linhagem... aos hebreus, né? Aos hebreus, provavelmente aos hebreus de da Deus. dispersão. Ao povo de Deus estava disperso para dizer assim, permaneçam na fé. Nós vimos da fé, nós somos gerados em fé e Cristo é nosso sumo sacerdote, permaneçam em fé. Porque depois do ano 70 os judeus foram espalhados para... Há uma necessidade dessa identidade, né? Você vai ver nas cartas de Pedro, Pedro escrevendo aos irmãos da diáspora, aos irmãos que foram espalhados, entende? Né? Então, Hebreus tem essa finalidade, de exortar a perseverar na fé que confessamos, ou seja, é o Kairos, a manter viva a fé que nós confessamos. Sim. A fé em Jesus, né? Sim. E isso me traz uma conotação de descanso. Porque quando... Quer falar primeiro? Não, acho que eu não sei se eu vou bagunçar, mas assim, o que você falou sobre os autores que aparecem nos livros, é porque não dá para tirar o chapéu. O evangelho toca a vida. Então eu vou escrever sobre finanças, vai aparecer. Se eu fui realmente transformado pelo evangelho, eu vou para academia, vai aparecer. Eu vou, sei lá, fazer compra no mercado, vai aparecer. Não dá para simplesmente... Eu vou ser dono de uma loja de roupa feminina. Vai aparecer. E o tema a visão da loja qual é? É inspirar as mulheres a manifestar a sua beleza e manifestar a sua identidade. Da onde é que vem esse negócio? Da palavra. Não tem como eu simplesmente
compartimentar a minha vida. O evangelho toca tudo. E por isso que essa mensagem ela é profética para nós. Porque não é eu que ajusto o evangelho à minha vida. Não. Tem coisas, quando o evangelho tocou a minha vida, eu tive que mudar. E ele não perguntou se eu queria mudar ou não. Se eu quero mudar, se vai ser legal mudar. Tem postura que eu tive que mudar. E ele não perguntou se é politicamente correto ou não, se vai Agradar todo se mundo. vai agradar todo mundo. Não, ou mudo, sabe? Ou não é o evangelho. E é por Então- isso que o evangelho só pode ser recebido por revelação. Sim. Exato. E ele só pode ser pleno na minha vida se eu aceito plenamente. O governo de Cristo, né? E Só eu vou acho que viver a essa plenitude se é eu uma, me men- deixar essa ser é uma tomado. mensagem confrontadora para os nossos tempos. É. Porque cada vez mais você diversifica. Você vive um tempo de verdades relativas. Isso. Cada vez mais você tem aquela verdade para aquele contexto, para aquele grupo de pessoas que se encaixa aquele grupo. O evangelho não tem compromisso com um grupo de pessoas. Não. E essa coisa do contexto é muito interessante por causa da questão de não ser enganado. A gente já está indo para o final, mas eu estava vendo uma pregação do pastor Hélio de algum tempo atrás. No contexto, eu não me lembro agora, você estava falando sobre de não ter paz, de ter espada, que o evangelho não veio para deixar a gente calminho, pacificado. Neste contexto, é isso mesmo. Em outros contextos, o evangelho vai nos trazer justamente a paz, que Cristo veio nos trazer a paz. Então, a gente precisa estar inserido nessa vida com Deus para discernir esses contextos. Sim. E às vezes eu percebo algumas pessoas me falam assim, Tati, me dá um versículo bíblico que fique bonito nesse contexto. Aí eu falo assim, eu não tenho. Eu não tenho, porque isso depende muito da inspiração que o Espírito... O que ele está gerando no seu coração? Me fala aí. De acordo com o que ele gerou no seu coração, eu posso até te orientar um versículo. Mas não pode ser algo que Deus gera em você e eu te dou um versículo, né? Sim. Porque é algo realmente experiencial, né? Experimental. Né? Vivencial. De você ter uma experiência. E quando você falava, pastor Hélio, você falou a questão de quem vive isso, já está dentro dessa visão de reino. Me passou uma coisa de muita paz, do descanso que só quem experimenta é quem está debaixo dessa dependência, Ele não me perguntou, eu aceitei e eu assumo o pacote todo. E nesse pacote tem renúncia, nesse pacote tem desagradar a carne para agradar o Senhor. E aí eu estou falando isso porque ele encerra assim: vemos, portanto, que não puderam entrar no descanso por causa de sua incredulidade. Se a gente não crê nisso, inevitavelmente a gente está crendo. Vira um esforço religioso. Né? E aí Por isso que não tem descanso, né? Vira É um um esforço. Onde eu tenho que produzir as mudanças. Bom Bom, acho que demais. fica aí o desafio para a semana que vem, o convite Perde não. para você vir explorar esse mundo fascinante que é o mundo do Evangelho. E o Kairos, né, de Deus para Começa nós, que horas, os pastor? ciclos. Então, nós vamos começar no domingo, no horário normal, às 10h30 da manhã, Culto das 10h30. culto das 10h30, depois do culto das 19h, e na segunda a gente começa às 17h30, né, na segunda, e na terça nós vamos começar também. Na terça vai ter um pouquinho diferente. Na terça nós vamos ter um café com líderes de treinamento à tarde, né, uma palestra que a gente Esse é feriado, né? Esse Bom é dizer. feriado. A gente deve abrir para a igreja. Vamos fazer um Então, ó, bate-papo. se marcou viagem, desmarca. Eu acho que não vai rolar essa viagem, não. E à noite nós vamos fazer um louvor. Imagina você viajar ficando pensando aqui no Kairos. Cheio Vai dar ruim. cheio de pão de queijo. Vai dar ruim, não vai? Na Queria terça, estar lanchar Tinha que junto. estar lá. na Pra gente terça à noite lanchar nós vamos junto. fazer um louvorzão com a Central Music, com o pastor Paulo Mazzoni, fechando a conferência. Vamos dar bastante tempo para ele ficar à vontade. Né? Na segunda nós teremos 2 ministrações. E na terça o pastor Paulo fecha. Né? Vai ser muito especial. Vai ser muito especial. Isso aí. Amém. Isso. Eu creio que a nossa oração... Vamos orar, né? Vamos. Que o Senhor nos livre do engano e torne o nosso coração sensível ao direcionamento dele, dentro dos contextos, do discernimento que a gente precisa. Posso pedir, pastor Hélio, ora por nós? Amém. Oramos sim. Pai, nós glorificamos o teu nome,
Agradecemos ao Senhor por mais esse tempo aqui que o Senhor nos dá. Amém. E a oportunidade, Deus, de viver o Kairos. Viver esse tempo que se chama hoje, Deus. Kairos, Pai, para nós vai além de uma conferência. Nós vivemos Kairos hoje, nós queremos viver a Tua agenda, nós queremos viver esse tempo, Deus, juntos aqui. E te pedimos sim, Deus, que o Senhor abençoe a nossa conferência, que seja muito boa, que seja realmente, Deus, céu na terra, como a gente costuma falar, que seja, Deus querido, um tempo de mover do Teu Espírito, seja um tempo de inspiração, seja um tempo profético, Deus, para nós, seja um tempo, sim, de impulsão, seja um tempo de muita vida sendo derramada sobre nós, de muito testemunho. Que o Senhor, ó Deus querido, venha nos ajudar nisso. Que o Senhor, ó Deus querido, esteja tomando cada uma das pessoas que a gente citou aqui, os pastores que virão. Que o Senhor os visite, Deus, e os abençoe demais. Pedimos ao Senhor que continue, Deus, nos ajudando a sermos propagadores e anunciadores do Teu reino e do Evangelho que há em Cristo Jesus, o Senhor. Nós cremos, Deus, que o Evangelho é transformador, é poder de Deus na nossa vida. Então, Pai, em nome de Jesus, guarda nosso coração, guarda, Deus querido, o nosso povo, Senhor, guarda o coração do nosso povo, de tudo aquilo que possa vir, ó Deus, para nos desviar do Seu propósito, do Seu querer para a nossa vida. Nós reafirmamos e cremos num Deus que é vivo, poderoso, que está presente no meio de nós. Amém. É em nome de Jesus que oramos. Pedimos que o Senhor abençoe a cada pessoa que esteve aqui com a gente, que está aqui com a gente assistindo, que a sua vida, o seu lar, o seu coração sejam ricamente abençoados. É em nome de Jesus. Amém. 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 Gente, um abraço apertado e até semana que vem.